Este vídeo constitui a segunda parte relacionada com o vídeo anterior desta playlist, como é óbvio, é a segunda parte da explicação das modals. Há aqui muita matéria sobre a qual nós não iremos falar, porque não é necessário, porque vocês depois, a partir do momento em que estão habituados a ler esta documentação, vão facilmente chegar a essa informação, mas é alguns aspectos pormenor relacionados com o posicionamento da modal e depois o que é que nós podemos fazer lá dentro para tornar a nossa modal mais personalizada do que é aquela que é apresentada aqui nos exemplos. E reparem, quando eu tenho aqui um exemplo, como é o caso desta, que é aquela que nós colocámos no vídeo anterior desta série, eu clico aqui e reparem, ela aparece desta forma. E eu depois tenho que fazer aqui um close, mas aparece aqui com este título, aparece aqui com este botão, etc. Eu mostrei-vos no fecho do vídeo anterior desta série que podíamos criar a nossa modal tirando partido apenas desta estrutura que aqui está, isto é, ignorando por completo isto que aqui está. Aqui dentro nós podemos criar aquilo que nós quisermos, ok? Mas antes de criarmos aquilo que nós quisermos aqui dentro, eu quero vos mostrar mais alguns aspectos que nós podemos acrescentar aqui. Para além do tamanho, nós temos a possibilidade de colocar a nossa modal centrada. Então, aqui no Vertically Centered, vocês vão clicar e vão verificar que apenas é necessário escolher aqui esta opção e vocês vão ter a vossa modal centrada. Então eu vou colocar aqui, é para colocar à frente do Modal Dialog. Um dos erros mais comuns é vocês chegarem aqui e colocarem aqui em cima, e isso é errado. Então nós vamos colocar aqui à frente do Modal Dialog, vamos deixar ficar assim. Ela é simultaneamente centrada e para além disso é com um tamanho LG, ok? Então existe ainda um tamanho XL e aí ficaríamos com uma modal bastante grande. Existe também o full screen, por exemplo. Mas vamos deixar ficar no LG, sem qualquer conteúdo deste que aqui está. Eu vou inclusive pegar neste conteúdo todo que eu aqui tenho comentado, vou removê-lo daqui para não criar grande confusão, vou avançar aqui para baixo e vou colocá-lo aqui todo comentado da parte de fora, ok? Vamos deixar ficar assim. Pronto. Então nós temos aqui a nossa modal. Reparem como ela ficou extraordinariamente pequena, permitindo com meia dúzia de linhas de código de HTML e algumas classes de Bootstrap, nós temos um espaço para apresentar uma modal. Agora reparem aqui o que é que vai acontecer quando eu regressar aqui à minha página, refrescar e clicar aqui em mostrar. A minha modal já não apareceu lá no topo, apareceu aqui em baixo. Vamos ter aqui ainda um outro campo muito interessante que é a parte da animação, ok? Na parte da animação nós temos a possibilidade de, não vamos mexer aqui na parte de animação vista por JavaScript, mas nós temos a possibilidade de colocar a nossa modal com um fade, por exemplo, ok? Então vamos aqui mostrar como é que isso funciona. Neste caso, eu vou colocar aqui modal e aqui à frente vou colocar fade. Então agora, quando eu refresco aqui a minha página e clico em mostrar, há aqui uma animação que eventualmente no vídeo pode não ser tão perceptível quanto isso, mas que mostra que de facto ela aparece de cima para baixo e não é despachada de imediato para o nosso ecrã. Reparem que eu agora não tenho forma de fechar a minha modal porque eu escolhi que ela tinha um database static, neste caso aqui o database background estático. Se eu quiser que ela seja clicável fora para ser fechada, eu vou apenas remover aquilo que ali está, vou refrescar e agora já consigo clicar aqui fora e ela é automaticamente eliminada, mas eu pessoalmente gosto mais de utilizar assim. Agora vocês poderão perguntar, ok, mas então como é que eu faço agora para fechar a minha modal? Eu posso utilizar, por exemplo, aqui um div com um class text center e agora colocar aqui dentro, por exemplo, um botão button, ok? Vamos colocar aqui cancelar. E no botão cancelar nós queremos que ou melhor, vamos colocar aqui fechar, ok? Fechar. Vamos colocar aqui uma classe igual a btn primary. E agora o que é que eu faço para que isto seja utilizado para fechar a minha modal? Bom, reparem que aqui no código nós temos aqui um atributo chamado database_dismiss_modal. Então se eu adicionar este atributo que aqui está ao meu botão e portanto colocá-lo aqui, eu basicamente estou a dizer que este botão, estando dentro desta estrutura que aqui está, ele vai fechar esta modal. Então reparem agora, eu vou regressar aqui ao meu código, vou refrescar, quando clico aqui em mostrar conteúdo, reparem como aparece ali o fechar, eu clico em qualquer sítio, a minha modal não fecha, mas quando eu clicar aqui em fechar, ela vai fechar.
Vocês vão perguntar, então, mas eu assim só posso colocar um botão, porque o botão diz ali Dismiss Modal. E se eu tiver duas modais? Ok? Vamos verificar que neste caso não há qualquer problema. A única questão que vocês têm que ter em atenção é o ID das vossas modais. Porque aqui, quando este botão está no interior de uma modal, ele vai fechar a modal à qual ele pertence. Agora reparem aqui, se eu colocar minha caixa 2, ok? Obviamente que eu agora aqui, para ver aquele elemento, eu vou ter que colocar aqui um outro botão para apresentar. Então mostrar, eu vou-lhe chamar assim, mostrar 2, e eu vou colocar aqui mostrar 2. Então vou repetir aqui a minha função. Obviamente que tudo isto depois poderia ser melhorado. E agora vou buscar aqui a minha caixa 2 e está feito, ok? Até porque estes elementos existem aqui dentro apenas da função e, portanto, não há qualquer problema. Reparem que eu vou aqui refrescar e agora vou ter duas modais. Eu vou alterar aqui o conteúdo. Este aqui é o conteúdo 1 e este é o conteúdo 2, ok? É o texto que vai lá aparecer. Vou até colocar aqui, se calhar, num H3 e vamos colocar aqui o conteúdo dentro desta forma. Vamos puxar para ali um H3 e aqui vamos colocar um H3 e vamos puxar aqui o conteúdo também aqui para o seu interior, ok? Bom, reparem então o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar, eu tenho aqui os dois botões, ok? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar o conteúdo 1. Reparem que eu não tenho a possibilidade de clicar aqui para ter duas modais. Também não posso colocar aqui o botão dentro para apresentar uma outra modal. Não vai funcionar. Se eu agora clicar aqui em fechar, ele vai fechar esta. Se eu apresentar esta, o conteúdo 2, ele vai fechar. Okay? É assim que funciona. Da mesma forma que vocês, obviamente, poderiam apresentar uma das modais se não tiverem isto dentro de uma função. Ok? Ou então, podem fazer ainda uma outra solução, que é, ok, eu quero que no início do refrescamento da minha página, uma das minhas duas modais seja apresentada. O que é que vocês fazem? Neste caso, vocês têm aqui as duas funções que permitem apresentar uma ou outra. Vocês querem apresentar a 2. Depois da função estar definida, vocês simplesmente fazem aqui mostrar modal. E neste caso, mostrar a modal 2. O que é que vai acontecer? Esta função vai automaticamente ser executada assim que a página for carregada. Então reparem que quando eu aqui regresso ao meu browser, automaticamente a minha página já foi refrescada e apareceu logo o conteúdo da modal 2. Eu vou agora clicar aqui em fechar e posso voltar a ver aqui as duas modais, ok? Poderia até, inclusive, ter a modal 2 a não ser associada a nenhum botão e a outra a ser associada a um botão. Poderia acontecer isso. Posso ter isto aqui a ser apresentado apenas quando eu faço uma chamada de Ajax, por exemplo. Mas eu prometi no vídeo anterior desta série que nós iríamos simplificar ao máximo aqui a escrita deste código. Então o que é que acontece? Eu posso fazer tudo isto que aqui está em cima da seguinte forma. Reparem. Let minha modal é igual a new bootstrap.modal de document.getElementById minha caixa.show. Então, tudo o que eu tenho aqui é o equivalente a estas três linhas de código que eu ali tenho. Vamos verificar se funciona ou não. Eu vou aqui, obviamente, refrescar isto. Vou clicar aqui e reparem como a caixa é apresentada. Portanto, simplifiquei de sobremaneira a forma como eu posso mostrar a minha modal sem ter que complicar muito o meu código. São menos duas linhas de código, porque neste caso ficamos apenas com uma. Okay? Então, eu posso simplificar isto desta forma. Okay? Isto é, agora também poderia colocar aqui em baixo também desta forma, alterando apenas aqui para 2. E ficaria já a funcionar. Reparem que cá está a caixa 2, a caixa 1 e assim sucessivamente. Eu penso que vocês já conseguem, a partir deste momento, perceber quais são as potencialidades das modais. Este vídeo serviu, e o vídeo anterior serviu essencialmente para vos desmistificar um bocadinho esta questão de como é que uma modal é apresentada dentro da nossa página. Há, obviamente, outras técnicas que depois envolvem a criação de conteúdo dinâmico, mas que não fazem parte desta playlist porque estamos a falar exclusivamente de HTML, CSS, Bootstrap, não estamos a falar de PHP, nem de chamadas de Ajax através de JavaScript, nada disso, ok? Poderemos depois, eventualmente, em alguns vídeos mais separados, fora do âmbito desta playlist, mostrar como é que se fazem esse tipo de integrações. De qualquer das formas, há obviamente mais informações relacionadas com
as modais, mas de uma forma genérica era isto que eu tinha aqui para vos mostrar. Em primeiro lugar, a forma como é que vocês apresentam uma modal e desmistificar também esta ideia de que uma modal tem que ter sempre aquela estrutura rígida que vocês viram, que é ter um header, ter um body e ter um footer. Não é necessário. Estas classes apenas acabam por definir um layout mais bonitinho para as vossas modais. Mas se vocês quiserem criar a vossa modal da forma como quiserem, bastará terem esta estrutura básica que aqui está e depois dentro dela colocarem o conteúdo organizado da forma como vocês quiserem. É tão simples quanto isto.